Força. Okay, Entrou aí alguém, aviso. atenção. Ok. Ok. Isto está a inovar, apareceu-me agora aqui um aviso. Então, hoje, boa noite, antes de mais, a todos que ainda não tive a oportunidade de cumprimentar, e bem-vindos. Entretanto, eu só queria fazer uma pequena pausa aqui, uma pausa para nós pensarmos rapidamente como é que nós estamos na nossa vida com o Senhor acerca desta questão de dons espirituais. Temos já noção de quais são os nossos dons, se eles são também conhecidos na igreja onde estamos, se temos tido oportunidade para os exercitar, se estamos em cargos de liderança ou anciãos da igreja, seja o que for, se também estamos a tentar discernir os dons das outras pessoas e criar oportunidades para eles também poderem exercer. Esta matéria de estudo de dons espirituais, ela é bastante importante, eu creio, mas também há necessidade de aplicar apenas a aquisição de conhecimento só com um mero exercício académico ou teológico. Não diria que é inútil, mas depois a parte mais interessante que seria nós podermos ver a aplicação e o funcionamento da igreja, ver o corpo de Cristo a crescer, verem pessoas a serem edificadas, incluindo nós próprios, também recebemos o exercício dos dons dos outros. Isso, quando não acontece, então fica um pouco mais... complica tudo, não é? Então, eu quero mostrar aqui os meus slides. Nós hoje iremos então, como já há pouco mencionámos, iremos estar a olhar hoje para três dons espirituais e vou partilhar a minha tela, espero que estejam a ver, creio eu. Não, Paulo, estamos a ver a tua tela mesmo, não a apresentação. Não há apresentação, ok. Desculpem lá, então vou interromper a partilha da tela, deixa-me fazer aqui isto. Ok, vamos voltar e agora partilhar a tela. Penso que agora está em condições. Então, está agora certinho, não é? Então iremos estar a ver dons de pastor, liderança e também administração. Estes são os dons que iremos estar a ver hoje. E então, pastor, primeiro, que tenho aqui como uma breve síntese, capacidade dada por Deus de nutrir, de cuidar, também de guiar pessoas na sua caminhada com Cristo, com o objetivo de atingir maturidade espiritual e as pessoas também tornarem-se mais semelhantes a Cristo. De facto, incide naquela área do cuidado. Talvez pudéssemos aqui resumir, seria um dom que incide muito mais na área de cuidado e ajudar as pessoas a crescer espiritualmente, sendo semelhantes a Cristo. Portanto, estamos a falar a nível também de maturidade espiritual. De facto, é bastante virado para as outras pessoas. Então é uma graça que o Senhor dá a algumas pessoas para alcançar, cuidar de uma maneira espiritual, tanto o indivíduo, portanto, cuidar individualmente de pessoas, mas também da comunidade, da igreja como um todo, como um grupo. Portanto, não é apenas ver a situação de cada pessoa da igreja, mas ver também a situação da igreja em geral e proporcionar esse cuidado. Portanto, só aqui já podemos perceber que há uma série de outras características que estarão obviamente implícitas. Então, a questão de aconselhamento, aconselheiro, saber ouvir, saber guiar para perto de Cristo, aquela questão de empatia, esse cuidado, ser alguém que ouve, que escuta, que anima também e, sobretudo, a alegria que sente, porque há a sensação, percebe-se que as outras pessoas estão a receber a palavra de Deus
e elas estão a crescer em Cristo. Não apenas dar ensino no sentido de elas obterem mais informação, mas de perceber que à medida que esse ensino vai dando, que o conhecimento da palavra de Deus vai sendo dado, as pessoas fazem uso dele e fazem uso da palavra do Senhor e crescem em maturidade espiritual. Portanto, vão se tornando crentes espiritualmente maduros, pessoas saudáveis em Cristo Jesus. E atrás disso, obviamente, está um trabalho deste dom de pastor. Então, tem a responsabilidade, tanto pelo aspecto geral do grupo, digamos assim, do grupo dos crentes, da igreja, mas outra vez a mesma questão do indivíduo. Portanto, não é apenas ou um ou o outro, mas trabalha com os dois, o conjunto todo da igreja, como corpo de Cristo, uma comunidade local, que tem o cuidado, quer ver essa igreja madura, saudável, mas também olha para o próprio indivíduo, cada membro da igreja, cada pessoa da igreja, e podemos considerar as diferentes faixas etárias, sensibilidades para a questão da educação, do extrato social em que a pessoa vive, as necessidades, movimentações de migrações, se são nacionais, se são estrangeiros, enfim, ter todos esses cuidados e poder proporcionar um ambiente saudável de maturidade em Cristo Jesus, olhando para estas duas áreas sempre, tanto para a pessoa, como alguém que está a crescer em Cristo Jesus, mas também para o próprio corpo. Daí esta senso de responsabilidade e de bem-estar geral para com a igreja. E de novo as mesmas características, tanto do indivíduo como grupo. Há uma expressão que se calhar vocês vão conhecer, não é? A ideia de que tem costas largas espiritualmente, porque quando há qualquer problema, a pessoa que tem este dom, não é que tudo cai sobre ela, como ele sendo vítima, mas ele próprio vai e põe-se à frente e assume. E de facto, quando temos um quadro como que temos aqui na imagem de alguém que está num campo a cuidar de ovelhas, se surge algum problema, o pastor não fica à espera que sejam as ovelhas a resolver ou assumirem isto ou aquilo, mas ele próprio vai e enfrenta o lobo que aparece ali, não é? E também tem ele que tem que proporcionar o bom alimento. Então, isso são características bastante interessantes nesta analogia de dom de pastor. Não ter medo de se envolver com problemas das pessoas. Aqui a ideia de envolver não é ficar precisamente dentro dos problemas, mas de poder enfrentá-los e estar ao lado e ajudar e cooperar. Não quer dizer que se ele começa a fazer parte dos próprios problemas das pessoas, pode ser um perigo, porque aí ele pode não ter a capacidade já para resolver o problema, uma vez que ele está dentro dele. Mas envolver-se no sentido de estar ao lado, de ouvir, de ajudar, de apoiar, de ajudar a curar feridas, ou seja, o que for que acontece. Então, algumas características. Então, ama pessoas, serve-as e envolve-se com elas. A ideia de dom de pastor atrás do dom de pastor não é ser servido, não é ter um status, uma posição, uma preeminência entre os outros, pelo contrário, é este trabalho de cuidar, é um carinho especial que tem para com o bem-estar dos outros. De facto, a ideia é proporcionar mesmo esse bem-estar e crescimento e maturidade aos outros. Dá prioridade e valoriza pessoas mais do que propriamente uma determinada tarefa. É necessário que é claro que há tarefas que têm que ser feitas, mas um coração de pastor é um coração que está mais vocacionado para pessoas do que para projetos, eventos ou fazer estas coisas ou aquelas. Isto seria então o dom do pastor. E ter a grande força do ato de ajudar e suportar outros no sentido de os apoiar. Para ele, isso é bom, encoraja, anima, ajuda e faz crescer também. Normalmente orienta, aconselha vários indivíduos ao mesmo tempo. Consegue estar a olhar para uma pessoa, ver a necessidade que ela tem, se calhar alguém tem necessidade de ser ouvido, porque está a atravessar um problema complicado e consegue acompanhar aquela pessoa no ouvir, talvez um outro tem uma necessidade de ensino, e então o acompanhamento que faz aquela pessoa no sentido de ensinar, de instruir,
de dar boas bases, talvez outro está a precisar de orientação da vida, então faz perguntas, leva o outro a questionar-se e a refletir, e pode fazer isto com 2, 3, 4, 5, várias pessoas simultaneamente, além de ter essa ideia também do grupo, da igreja como corpo, para onde é que ela está a ir, se a igreja está a viver em imaturidade, se a igreja está a viver em letargia espiritual, ou se de facto a igreja está a viver também na plenitude do Espírito Santo e a proclamar e a viver o Evangelho. Então, orienta, protege, influencia, nutre, guia, discipula e apoia. E esta ideia de influenciar, ela é bastante interessante, porque não é uma ação direta no sentido de dar ordens para os outros fazerem, isso não é necessariamente uma característica de pastor, mas no sentido de influenciar, de ser um orientador, através daquilo que diz, das suas ações, etc., acaba por influenciar os outros e coloca nos outros o desejo de crescerem, de saberem mais, de viverem mais perto de Deus. Então é alguém que está nesse sentido dando orientação, cuidado, apoio. Cuidados, como todos os dons, dom espiritual de pastor também necessita de ter cuidados. E um dos cuidados, por vezes, é este olhar sobre o rebanho, digamos assim, este olhar sobre pessoas, poder cair em 2 aspectos que são graves, 2 erros que são graves. Por um lado, a negligência, negligenciar e ficar mais entretido com uma série de outras coisas, talvez com outros dons que tenha, negligencia de facto este cuidado pastoral com o rebanho, ou então o abuso, no sentido de pressionar, de dar ordens, de adquirir alguma prepotência, tendo se calhar a ideia de ter alguma posição, alguma coisa que lhe dá mais poder. E isso pode ser um perigo de dominar, em vez de cuidar, passar a dominar o rebanho. Deve ter cuidado para que o desejo de alimentar e dar suporte aos outros não torne difícil dizer não. E de facto este é um perigo também, um cuidado a ter, que é esta sensibilidade e este coração pronto a ajudar e a servir os outros, leva a uma tendência a dizer sim, e sim, e sim, e acontece que às vezes não há tempo, não há condições para acudir e ajudar e estar ao lado de várias pessoas ao mesmo tempo, e acaba por correr o risco de cuidar dos outros e negligenciar a si próprio. Então é importante discernir e saber também dizer não, e sobretudo discernir aqueles casos em que é necessário cuidado e outros casos em que talvez aquilo que se pede não é realmente o que é necessário. São casos complexos que às vezes nos surgem de pessoas que desgastam, absorvem todas as energias e não crescem. E isso são casos bastante delicados. E por vezes, então, há essa necessidade de saber dizer não, e para que o rebanho continue a funcionar bem, o próprio pastor continua a exercer também o seu dom com produtividade e não ficar desgastado, a começar se calhar a ficar impaciente com situações ou incapaz de socorrer aquilo onde deveria, ou no momento em que deveria ser necessário. Deve também ter em mente que alguns daqueles que estão a ser nutridos vão crescer além da habilidade própria do pastor e precisam ficar livres para isso. Portanto, é um problema que pode acontecer, todos nós temos as nossas limitações e temos as nossas capacidades. E talvez em momentos quem tem este dom de pastor vai apoiar e ajudar alguém a andar, a dar os primeiros passos, se calhar a levantar-se num momento de desânimo, e Deus vai usar essa pessoa e vai ser uma bênção na vida daquele que estava mal. Mas se isto realmente é eficaz, aquele que estava mal vai ficar bem e vai crescer em maturidade, e é bem provável, é bem possível que ele vai crescer além depois da habilidade daquele próprio que o ajudou. E isso é meio complicado para o orgulho humano, não é? Então eu ajudei alguém e agora sabe mais do que eu, ou uma pessoa desenvolve dons espirituais noutras áreas
que sobressaem mais do que os dons espirituais que eu tenho, e aí eu creio que devemos ter em mente aquela afirmação de João Batista: importa que ele cresça e eu diminua, mas para nós essa parte de diminuir nunca é muito agradável. Então é necessário ter em mente que Deus capacitou-nos, os nossos dons são para apoiar outros, e quando os outros crescem, glória a Deus. Quando os outros se calhar vão além de alguma coisa que eu até gostaria de ter e eles já estão lá, glória a Deus, e temos que dar espaço e não ficar a reter como que algo nas nossas mãos, porque de facto as pessoas não são nossas e a igreja não é dos pastores, é de Cristo. Então, alguns textos que eu teria aqui para partilhar. Um texto que particularmente eu tenho falado ao meu coração, esta carta aos Colossenses. Paulo anuncia Cristo, advertindo a todo o homem, ensinando a todo o homem em toda a sabedoria, a fim de apresentarmos todo o homem perfeito em Cristo. Então nós notamos aqui uma ênfase, de um esforço intenso que Paulo tem a nível do ensino, a nível de fazer isso com sabedoria, para que todo o homem fique completo, fique maduro em Cristo Jesus. E outra vez ele vai enfatizar no versículo 29: para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Então, notem, Paulo está aqui, nós temos aqui a palavra de dom espiritual, de uma forma explícita. Aliás, se recordam, nos primeiros estudos eu tinha mencionado que não há uma palavra técnica, digamos, no Novo Testamento que nós possamos traduzir como dom espiritual. Há várias expressões que são traduzidas por dons na nossa Bíblia em português, mas não há necessariamente uma uniformidade de uso de termos como dom espiritual no Novo Testamento. Mas Paulo realmente está aqui a assumir que Deus trabalha através dele, nessa eficácia que opera eficientemente em mim. Então Paulo reconhecia que tinha dons que o Senhor usava, e o propósito desses dons, no caso que ele está aqui a mencionar, é para apresentar todo o homem perfeito em Cristo. Então não há aqui a ênfase de Paulo, a sua grandeza, mas a ênfase é Cristo, e a ênfase são os outros que estão também a crescer em Cristo Jesus. Obviamente, quando falamos do dom de pastor, não estamos a dizer que agora alguém está a tomar o lugar de Cristo. Jesus como pastor é um outro quadro, e o princípio mantém-se. Jesus é o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E isto faz parte do coração do pastor. Quem tem este dom de pastor preocupa-se com o bem-estar dos outros, tal como Cristo se preocupou e se entregou a si mesmo por nós. Portanto, quem tem este dom de pastor entrega-se aos outros para que os outros estejam bem, cuida deles, e o modelo então é o Senhor Jesus. Paulo exorta também, aliás, não Paulo, mas em Atos nós temos: atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Então temos aqui uma exortação para cuidar do rebanho, e temos aqui esta ideia de rebanho e esta ideia de pastorear. É Deus que coloca nesta tarefa, é do Senhor que capacita, e então o cuidado, dar atenção às pessoas, ao corpo como um todo, às pessoas individualmente. Um texto ali que isto andou muito rápido, em Efésios, que já tínhamos visto, que ele então concedeu uns para apóstolos, o texto segue depois, para pastores e mestres. E então, obviamente, uma das características deste que está a cuidar e a pastorear, ele também provavelmente terá capacidades na área de ensino e deve conhecer as Escrituras. E outra vez, agora aqui assim Paulo, ele faz um pedido também para a resposta, digamos assim: aqueles que trabalham entre vós e que vos presidem no Senhor, vos admoestam,
aqueles que cuidam de vocês também, por outro lado, haver uma atitude de gratidão, de reconhecimento por aqueles que o Senhor tem colocado para benefício do corpo de Cristo, para crescimento da Igreja. E por vezes estes papéis são invertidos. A Igreja por vezes não responde com carinho e gratidão, ação de graças por Deus, por pessoas que cuidam deles, e então é o próprio que vai exigir isso deles, e o princípio é errado. Então, por vezes nós fazemos estas inversões, não é? O papel de um passa para o lugar do outro. Portanto, se o pastor exige que lhe tenham apreço, quem tem o dom de pastor, se faz isso, não é o bom caminho. Mas se a igreja diz que não pode dar apreço ao pastor para ele não ficar vaidoso, também não está a andar no bom caminho. Então, a questão tem que ser bem equilibrada. Quem tem dom de pastor está ali para servir. Quem é servido deve também ter esse coração grato e tratar, dar graças ao Senhor mesmo, porque Deus coloca pessoas na sua vida para que eles cresçam. E também temos então este conselho, não vou ler este texto todo da primeira carta ao Timóteo, capítulo 3, mas destacar aqui apenas esta palavra: se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. E de facto, uma das necessidades que nós também temos são pessoas que tenham esta perspectiva de cuidado pastoral, de cuidar, de estar ao lado, de olhar pelas pessoas, pelo bem-estar delas, tanto no aspecto do ensino, como no aspecto das suas emoções, o aspecto do crescimento em maturidade espiritual, o saber ouvir, estabelecer a paz, na questão de dar direção, conselho, etc. E necessitamos disso. Outro dom, então, queremos abordar hoje é a questão de liderança, a capacidade dada por Deus para dar visão, motivar, direcionar pessoas para harmoniosamente cumprir o propósito de Deus. E aqui então nós estamos a ver que se por um lado o dom de pastor é aquele que está a cuidar, que nutre, que ouve, que dá alimento, portanto é cuidado. O dom de liderança é na questão de dar visão, de motivação, direcionar pessoas, e não apenas no aspecto individual, mas também como o grupo. E então aquele que proporciona liderança, dá um rumo, consegue fazer isso pela graça de Deus, dar orientação, dar uma direção. São aqueles que vão à frente, lideram pelo exemplo, são pessoas que motivam os outros a segui-los, trabalham muito mais na área motivacional, e esta palavra significa algumas palavras que podem ser traduzidas nesta área de liderança, mas significa aquele que preside sobre outros. E temos então aqui alguns textos que poderemos ver. Vamos ver primeiro aos Tessalonicenses, o capítulo 5 e versículo 12. Primeiro aos Tessalonicenses, que já tínhamos visto ali de novo: rogamos, irmãos, que acateis com apreço trabalham entre vós e que presidem em vós no Senhor e vos admoestam. Portanto, temos aqui alguns cuidados, os que trabalham, os que presidem e que vos admoestam. Portanto, temos tanto um cuidado de pastoral como também aqui na área de liderança, e também temos outros textos ali em Timóteo. Ainda sobre liderança, ela surge também em Romanos, capítulo 12 e versículo 8, e ali então a ideia é ficar mais à frente. E este versículo 8 de Romanos diz assim: o que exorta, faça-o com dedicação, portanto isso seria um outro dom de exortação, o que contribui com liberalidade, mas agora temos o que preside com diligência, o que exerce misericórdia com alegria. Mas tem aqui esta ideia de presidir, fazê-lo com diligência. Então aquele que está
a orientar, a dar direção, a levar os outros, de ficar à frente, e devemos estar muito gratos quando Deus concede dons nesta área de liderança. Dom de liderança é a habilidade especial que Deus dá a certos membros do corpo de Cristo para estabelecer alvos de acordo com os propósitos de Deus para o futuro, bem como comunicar esses alvos ou outros, de tal forma que eles vão trabalhar juntos de uma forma harmoniosa e para atingir esses objetivos para a glória de Deus. Algumas características, então, proporciona direção global e supervisão, e de facto, quando não existe o dom de liderança, fica muito confuso, porque basicamente há várias ideias, várias pessoas têm várias sugestões, e às vezes anda mais um para cada lado, em várias trocas de opiniões, mas o dom de liderança proporciona essa direção global, supervisão, pode antever resultados finais de um empreendimento importante, portanto não apenas dizer vamos para lá, mas consegue antecipar resultados de um projeto, de algo que se possa fazer, envolve outros em processos de alcançar a visão, e esta é uma característica bastante interessante. Dom de liderança não é aquele que fica a trabalhar sozinho, a fazer as coisas à sua maneira. Essa não é a ideia de um dom de liderança espiritual. Por vezes pensa-se e tem-se a ideia que o líder é aquele que pensa, faz, quem quiser vai atrás dele, mas é como ele diz, é como ele manda, ele é que sabe tudo, organiza tudo e mais ninguém pode fazer a não ser só como ele quer. Dom de liderança não é isso, ele envolve outras pessoas e vai ter também essa sensibilidade para com as capacidades dos outros, mas sim, ele toma a dianteira, também os outros percebem que ele tem essa característica de liderança e seguem, assume a responsabilidade de planear, estabelecer alvos e objetivos, é influente, diligente, tem visão, digno de confiança, consegue persuadir, motivar e estabelecer alvos. Então são características deste dom de liderança. Alguns cuidados, como todos os outros dons, há sempre uns perigos. Reconhecer que a credibilidade nos relacionamentos leva tempo e é fundamental à eficiência na liderança. Então não se pode apenas pensar eu tenho o dom de liderança, vão ter que fazer o que eu digo. Não é assim que funciona. De facto, a igreja é o corpo de Cristo, somos membros uns dos outros, servimos uns aos outros. Aquilo que nos motiva a servir, como já tínhamos visto em Efésios, deve ser o amor que temos uns pelos outros. Portanto, se a pessoa tem dom de liderança, tem que amar os outros e tem que estar a fazer isto não para conseguir apenas os seus alvos ou objetivos, aquilo com que sonha, mas sobretudo para também tem que estar a pensar no bem-estar do corpo de Cristo. Então, a ideia do modelo bíblico de liderança não é aquele que manda, que dá as ordens e que todos têm que acatar, mas antes é aquele que serve. Portanto, tem que haver este contraste de alguém que sim, que lidera, que tem a visão que o Senhor usa nessa área, mas ele tem que ter também simultaneamente este espírito de servo. Não tem que estar necessariamente na posição de liderança. E dou graças a Deus que eu conheço alguns casos de pessoas que têm dom de liderança e não estão numa posição de liderança, mas lideram, acabam por liderar e são uma bênção em outros que têm uma posição de maior responsabilidade, porque apoiam na liderança que o outro tem que fazer. Portanto, dão mesmo essa ideia de motivação, de rumo a tomar, objetivos, e não têm necessariamente que ter aquela posição de liderança para exercer dom de liderança. Pode exercer dom de liderança sem estar numa posição de liderança. O que vai ter que acontecer aqui é cultivar um coração humilde e amor para com os outros. E a ideia não é a sua vontade ser feita, mas é o crescimento do corpo de Cristo, o crescimento e a bênção na vida, a bênção de Deus
na vida das outras pessoas. Então tenho aqui alguns textos, de novo Romanos 12:8, que já lemos há pouco. Então, ser diligente naquilo que faz, nesta questão de liderança. Vou ler também aqui 1 Timóteo, são textos que falam desta área. 1 Timóteo, capítulo 5, estou a ter dificuldades aqui em selecionar o meu texto, e o versículo 17. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade, os que se afadigam na palavra e no ensino. Então, uma recomendação aqui que Paulo faz a Timóteo, e temos a questão de presbíteros e temos a área da presidência, portanto, nesta questão de liderança, mas ele também foca, por exemplo, os que se afadigam noutra área, neste caso, palavra e ensino. Mas, aliás, Paulo até instrui Timóteo também para ele trabalhar nesta área de ensino, de liderança. Então, é alguém realmente que é usado pelo Senhor para trazer esta visão e direção ao corpo de Cristo. E eu creio que era importantíssimo nós orarmos por esta área, porque por vezes eu creio que nós sentimos uma espécie de estagnação, quase que se entra numa rotina. Por vezes a vida da igreja fica limitada ao manter de reuniões, portanto temos uns horários que estão estabelecidos há vários anos, em alguns casos em algumas décadas, os horários mantêm-se, as reuniões mantêm-se, então há uma série de hábitos, de tradições que vão sendo mantidas. E, de facto, aqui, sendo assim, não está a haver necessariamente liderança, está a haver manutenção daquilo que tem sido feito. E quando estas coisas acontecem, normalmente o resultado não vai ser muito bom, porque tende a estagnar. Quando nós mantemos uma coisa, essa coisa ela vai tender a desgastar-se. E a vida de uma igreja ela tem que ter dinâmica, porque a igreja está inserida numa sociedade que tem uma dinâmica também. E nós não podemos esquecer que a mensagem do Evangelho, ela não muda, ela é a mesma. A verdade que o Senhor Jesus Cristo morreu, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou, segundo as Escrituras, como Paulo escreve num outro lugar. Esta verdade não muda. Nós podemos viver no primeiro, segundo século depois de Cristo ou no século XXI. A verdade do Evangelho, ela não muda. Mas a sociedade dos tempos de Paulo, a forma como se abordava o Evangelho, ou em Jerusalém ou em Roma, era diferente. E nós notamos discursos que Paulo tem nas comunidades judaicas e discursos que Paulo tem nas comunidades gregas. A abordagem que ele faz do Evangelho é diferente, o conteúdo é o mesmo. E, por vezes, nós temos mudanças drásticas na nossa sociedade e ficamos acostumados a padrões que estavam bem adaptados e bem contextualizados alguns anos atrás. Eu passei a questão do 25 de Abril e eu noto que há mudanças profundas dos anos antes de 74 e depois de 74. A nossa sociedade mudou radicalmente. E dá-me a ideia que a Igreja, em geral, tem tido esta dificuldade em se adaptar, em saber ler a sociedade, em saber comunicar com a sociedade onde está. Sim, a Igreja tem mantido o Evangelho, e graças ao Senhor por isso, por aqueles que de facto têm mantido o Evangelho inalterado, mas nesta área de uma liderança que consegue fazer uma boa leitura da sociedade, onde ela estava, para onde a sociedade vai e como é que nós podemos interagir com esta sociedade, levar a mensagem do Evangelho, temos tido lacunas graves e por vezes temos ficado mais acomodados à situação ou à ideia de que no passado fazia-se assim, portanto hoje iremos continuar a fazer da mesma forma. Há 20 ou 30 anos havia coisas de uma determinada maneira que resultavam, então hoje vamos fazer a mesma coisa. Eu creio que nenhum de nós está a usar o carro que tinha há 30 anos, penso eu. Eu tive um carro que durou 20 e tal anos, mas no fim ele já não estava grande coisa. Então,
eu quero encorajar-vos a notarem esta questão que o Evangelho não muda, mas precisamos de fazer uma adaptação e uma boa agilidade e liderança aqui precisa de dar rumo e visão, e precisamos de orar ao Senhor por dons espirituais também nesta área. O último, então, para abordarmos hoje seria a questão de administração, capacidade divina de compreender claramente os objetivos imediatos e a longo prazo de uma unidade particular do corpo de Cristo, bem como planear e executar planos efetivos para a realização desses objetivos. Então, não sei se estão a notar que alguns pontos de contacto com o dom de administração e dom de liderança. E o que é necessário, se não for a mesma pessoa que tem estes dois dons, haver uma boa articulação e um coração humilde para discernirem e fazerem ajustes nas suas próprias vontades, porque se nós temos dons espirituais, nós também temos o nosso caráter. E não podemos confundir o nosso caráter com aquilo que o Senhor faz através de nós. Aquilo que Deus faz através de nós é bem feito. O nosso caráter, por vezes, pode levantar sérios problemas e não podemos misturar as duas coisas. Então, o dom de administração prevê clarificação para os dons espirituais, para os talentos naturais de outros, colocando-nos em pessoas que querem ministrar de uma maneira particular, em contacto com outras que necessitam, precisam desse ministério. Portanto, faz uma boa gestão, consegue discernir dons e talentos na vida da igreja e conseguir que tudo funcione de uma boa forma para a bênção da igreja, para o progresso do Evangelho. Pessoas com este dom de administração são conselheiros não no sentido do pastor, portanto o pastor tem aquela ideia de aconselhamento pessoal para a vida, para os dilemas da vida. Aqui seriam conselheiros bem relacionados no corpo de Cristo, no sentido de darem boas sugestões, ajudarem a estabelecer uma boa administração, uma boa visão, compreenda, estabelecem alvos para vários grupos ou organizações ou em ministérios que a igreja pode ter. Portanto, aqui é uma outra área onde anda muito perto com a questão também de dom de liderança, mas se de liderança apenas pode focar mais numa questão de dar rumo e direção, este vai fazer uma boa gestão dos recursos que há. Portanto, ele pode olhar para dons espirituais que a igreja tem, a capacidade financeira que a igreja tem, recursos humanos a nível de talentos que a igreja tem e poder desenvolver uma boa estratégia para um bom sucesso. São direções, dão boas direções no planeamento para alcançar esses objetivos, têm habilidade para planear programas, trabalharem com questões reais ou figuras, enfim, conseguem fazer boa gestão daquilo que está ao seu alcance. Então, a ideia da palavra é aquele que está a pilotar ou a conduzir. E neste sentido não é necessariamente liderança, mas gere bem, digamos que os recursos que tem. Sabe fazer uma boa utilização do vento ou como colocar o barco em relação às ondas ou alguma coisa assim. São timoneiros, como que são timoneiros, e a tarefa principal então é manter o navio da rota. Então uma boa articulação entre dom de liderança e de administração é essencial. Se um dom de liderança pode estabelecer uma rota, um rumo, o alvo a atingir, fazer uma boa gestão de como é que vamos chegar lá, envolver todo o corpo de Cristo, discernir dons, discernir talentos espirituais, talentos naturais. Então isso seria já a área de dom de administração. Então, distintivos. Planeia o curso, portanto, se temos um que planeia ou tem visão do alvo, seria o dom de liderança, aqui planeia o curso, como chegar lá, também traz visão e dá detalhes e vai partilhando um plano de ação, onde é que entra cada parte, o papel de cada um, providencia uma direção clara para o processo de todo o ministério, foca nos detalhes em vez da visão geral, daí esta área de administração, vai notar várias áreas que têm que ser dadas atenção e tem que haver cuidados e então
obviamente vai dar mais oportunidade para envolver outras pessoas. Implementa, organiza, é alguém que é engenhoso. Então, se há numa igreja dons de liderança e dons de administração e as pessoas são diferentes, é necessário haver uma boa articulação entre elas, perceber muito bem como é que o Senhor está a usar cada um e não perceber que são confrontos de personalidades, mas antes é riqueza no corpo de Cristo. E, obviamente, proximidade com o Senhor, amor fraternal e coração humilde são características essenciais para um bom exercício destes dons. Então, é alguém que gosta de planear. Então, e aí a questão dos detalhes. Tem que ficar definido um alvo, pode não ser ele que dá o alvo, quem tem dom de liderança pode estabelecer esse objetivo, e o dom de administração, então, ele vai aos detalhes e vai pensar em várias coisas simultaneamente como conseguir um bom desempenho. Então, alguns cuidados. Servir o corpo de Cristo não é igual a controlar o corpo de Cristo. E pode haver essa tendência. Não desprezar os que não têm esse dom. Portanto, para eles está tudo muito claro. É necessário fazer isto, isto e isto, e aquela pessoa faz aquilo, aquele faz aquilo. Para ele é tão claro, os outros não veem tão rápido quanto ele, e pode ficar ou a sentir uma frustração ou desprezo, porque pode não entender como é que os outros não veem aquilo que ele está a ver. E está tão claro. Então precisa ter cuidado com isso, ter isso em mente. E se o pastor, aquele que tem o dom de pastor, a tendência é colocar as pessoas antes da tarefa, quem tem o dom de administração, a tendência vai ser colocar as tarefas antes das pessoas. E outra vez, é interessante quando nós olhamos para uma vida de igreja e vemos que o Senhor dá dons espirituais, esta interação humana é fundamental. Porquê? Porque aí nós aprendemos também a crescer. O nosso caráter tem que ser limado. Alguns orgulhos, algumas manias, algumas coisas vão ter que ir abaixo. E aí é necessário estarmos sempre perto uns dos outros também, movidos pelo amor e também em íntima comunhão com o Senhor, sempre tendo cuidado não de pensarmos nos erros dos outros, mas sobretudo pensarmos nos erros que nós próprios podemos estar a cometer e não nos aperceber deles. Então tenta focar nas regras, nos procedimentos, mais do que na missão em si. Então, por vezes, pode não querer mudar a direção, ou seja, foi planeado assim, se de repente surge algum imprevisto, vai ser mais difícil para esta pessoa mudar, porque vai estragar o plano todo e tudo aquilo que tinha imaginado, mas por vezes é necessário haver mesmo essa flexibilidade. Primeiro aos Coríntios, eu penso que já temos também na nossa memória este texto em 1 aos Coríntios 12, portanto são textos que tratam de dons espirituais, o dom de administração. Então vou ler o versículo 28. A uns estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos e variedade de línguas. Portanto, aqui esta administração estaria na questão de governos. Aqui em Atos 6, temos de novo ali o texto, desculpem, eu passei Atos 6, mas em Atos 6 nós também temos essa necessidade de fazer uma boa administração na igreja. Eu creio que o texto é-nos familiar, tem a ver com a eleição de Estevão, por causa da questão da gestão dos alimentos e a assistência que era feita às viúvas. E de novo temos também Romanos 12:28, 12:8, aliás, que menciona este dom espiritual de administração. Então, terminei aqui a minha partilha de tela só para rever. São 3 dons espirituais: dom de pastor, dom de liderança, dom de administração. Um cuida mais das pessoas a nível de ensino, bem-estar espiritual, maturidade espiritual. A questão de liderança traça um rumo, tem a visão, uma noção clara por onde se quer ir. Dom de administração faz uma boa gestão dos recursos humanos, espirituais, financeiros, etc., que a igreja tem. Uma característica essencial a cada um destes dons: coração humilde, proximidade com Deus e amor, muito amor para com o corpo de Cristo.
Obrigado, Paulo. Boa noite a todos. Vamos então passar aos nossos mini-grupos. Eu vou já aproveitando e remindo aqui um bocado o tempo, já colocando no mini-grupo 2 perguntas. A ideia nós agora é falarmos sobre isto que nós também aprendermos, para que ao trocarmos estas ideias possamos, de uma forma prática, aprender e reter aquilo que foi dito. Portanto, a primeira pergunta será: qual a diferença entre o cargo de ancião, portanto, qual a diferença entre o cargo de ancião e os dons de pastor, liderança e administração? Portanto, falamos sobre estes 3 dons e a ideia é nós olharmos para aqui e debatermos nos mini-grupos qual é a diferença entre o cargo e estes 3 dons. A segunda pergunta é: existem dons dados apenas para homens? Portanto, quando estou a falar aqui homens, estou a falar no sexo masculino. Portanto, a ideia é nós podermos agora nos mini-grupos, ao dividirmos, abordarmos e trocarmos algumas impressões para depois no final. Portanto, não se esqueçam, escolham logo no início quem é a pessoa responsável para poder fazer a partilha, a resposta daquilo que falaram nos mini-grupos de uma forma sintetizada, para que no final depois toda a gente possa compartilhar e depois o nosso irmão João Paulo Xavier vai então fazer esta conclusão então final. Vamos então fazer esta divisão de perguntas em mini-grupos. Partilhar aqui dos grupos. Pensava que estavam aqui a traduzir o que eu estou a dizer, mas não. Bom. Ok. Então, vamos compartilhar. Espero que os vossos grupos tenham sido animados. O grupo onde eu estive foi bem animado. Espero que os vossos também. Então, vamos aqui ao grupo número 1. Eu hoje não fui ver os grupos, portanto não sei qual é o 1 e o 2 e o 3, mas Pedro Costa, quem é que é o porta-voz do teu grupo? Onde estavas? Eu estava no grupo 2, é o Danilson. Então, mas pode começar o grupo 2, pronto. Danilson, tens é que ativar o teu micro. Olha, ele desapareceu, tenho a impressão. Ativou o micro e foi-se embora. Não é? Estou aqui. Estás aí? Então vá. Vocês me veem? Força, avança, estamos a ouvir. Sim, então, juntamente tentamos definir o que é um cargo, né, e o que é um dom. Porque ficamos a nos perguntar, mas afinal, ser pastor é um cargo ou é um dom? E então a conclusão que nós chegamos aqui: ancião é um cargo, né? E o ancião é só pastor ou pode ser outras pessoas com outros dons? Ou seja, foi uma pergunta que nós fizemos: o ancião é só um pastor? Só pastor pode ser ancião? Ou o diácono também pode ser ancião? Aí chegamos à conclusão que ancião pode ser pessoas com diferentes dons. Não é só os pastores que são anciãos, mas sim todas as pessoas que podem exercer liderança na igreja podem ser anciãos. E vimos que pastor é um dom, respondendo à pergunta anterior. Pastor é um dom e ancião é um cargo. E foi por isso que nós, desde o início, tentamos definir o que é um dom e o que é um cargo. Depois, na segunda pergunta, chegamos à conclusão que dons é dado a todos, não é? E depois é que, de acordo com cada dom, é que as pessoas exercem o cargo na igreja. E depois o Pedro nos perguntou se o pastor é só para homens ou para mulher. E voltamos novamente à pergunta número 1. Se pastor é um dom, então pode ser quer homens, quer mulheres.
mas outras coisas que são cargos, né? As funções podem ser divididas para homens e para mulheres, mas os dons são dados a todos. Nós ficamos muito na questão do que é um cargo e o que é um dom, e isso nos levou, pronto, quase o tempo todo. Obrigado, Nilson. Então, o grupo da Ruth, quem é que é o vosso porta-voz, Ruth? Sou eu? Só um bocadinho. Então vá. Estou a tentar Digam lá fazer das tudo. vossas conclusões. Digam-nos, contem-nos tudo. Pronto, então, nós tivemos basicamente a dizer que existe a diferença entre ser pastor, administrador ou estar a liderar, e que muitas das vezes então confunde-se o cargo com propriamente o dom em si. Muitas vezes chama-se pastor alguém que está a liderar a igreja, e muitas vezes essa pessoa pode ter até o dom de liderança, mas não o de pastor ou vice-versa. E muitas das vezes, também falou-se na Igreja dos Irmãos, então utiliza-se mais o termo de ancião quando se quer referir a alguém que normalmente está a pastorear. E muitas das vezes essa pessoa até acaba por fazer tudo, e às vezes até pode não ter nenhum desses dons, pode até ter o dom antes de ensino, e então faz-se muito essa confusão entre a diferença de cargos e de dons. Sobre a administração, falou-se que é importante haver uma equipa que trabalhe em conjunto, então, para poder ser feita a administração da melhor forma. E falou-se também sobre os dons, que não existe dons só para homens. A Igreja é um corpo, Deus não discrimina pessoas, e sim pode haver então mulheres com os diferentes dons, pastorado, liderança, seja o que for. Foi isso, basicamente. Obrigado. O grupo onde eu estava, o nosso porta-voz é a nossa irmã Celina. Irmã Celina, pode compartilhar connosco? Não andamos muito longe dos outros grupos que têm partilhado até agora, porque realmente as igrejas dos irmãos fazem muita confusão entre cargo e dom pastoral no que se refere a anciãos, porque na realidade a palavra é sinónima de ancião, é sinónimo de pastor e de presbítero, não é? Portanto, isso gera essa confusão. Também chegamos à conclusão de que pode haver anciãos sem dom pastoral. Eu pessoalmente conheço alguns, portanto, também pode haver anciãos que não têm dom de administração ou dom de liderança, mas pode haver anciãos que têm os 3 dons e que lideram a igreja no seu conjunto. Portanto, andamos muito próximos daquilo que a Ruth acabou de dizer. Também em relação aos dons que são dados, que o Senhor dá à igreja, tanto pode dar a homens como a mulheres. Eu conheço várias mulheres com dom de ensino, com dom de palavra, com dom de... e que não são anciãs, obviamente, não é? Mas, e isto é uma opinião pessoal, creio que o Senhor pode dar, quando não encontra homens à altura, pode dar dom pastoral ou dom de liderança, ou dom que for necessário a uma mulher, não é? Temos vários casos na palavra de Deus. E basicamente foi isso. Discutimos bastante, mas foi sempre dentro desta temática. Muito não sei, bem, João obrigado. Paulo, não sei se queres acrescentar alguma coisa. Não, irmã, muito bom. Sim, senhora. Debatemos bastante e foi bom o tempo. Aliás, ficámos quase não nos Ter mais tempo. Falados. Quando fomos para a sala principal, alguém estava a falar. Paulo Oliveira, o teu grupo. Quem é que vai falar do teu grupo?
Amena. É amena. Tens que ligar o microfone. Eu agora tenho que ligar o micro, isso. Tá. Boa noite, irmãos. Antes de mais, para mim é uma bênção poder assistir, portanto, a estes estudos bíblicos e conhecer estes irmãos, todos os irmãos, aliás. Portanto, eu vou ser porta-voz, mas lá está, eu não tenho o dom da palavra. Eu peço desculpa a alguma coisa que eu não possa transmitir de acordo com o que foi discutido no grupo e que foi falado. Eu não tenho medo de não transmitir corretamente e peço perdão, tanto ao meu grupo e também aos irmãos, se há uma coisa que correu mal, mas Deus me vai ajudar e eu tenho que começar portanto, a não ter medo e a entrarem nestas coisas. Portanto, no meu grupo, portanto, consideram que os cargos de pastor e ancião são diferentes. Portanto, o pastor é como um cargo espiritual dos ensinamentos da Bíblia, como liderança, e os anciãos têm, portanto, o cargo, ou têm outros cargos, e muitas vezes não têm o dom para desempenhar certas tarefas. Portanto, e quando têm, portanto, o dom para as tarefas que estão a desempenhar, devem ser agraciados por esse dom. Muitas vezes fazem-no e não têm o dom para fazer essas tarefas, o que complica muito mais. Mas como anciãos da igreja, portanto, fazem o máximo para que tudo corra bem. Portanto, eu penso que foi mais ou menos isto que foi falado. Em relação à segunda pergunta, eu vou-me servir aqui das minhas cábulas, portanto, que Deus dá dons, portanto, aos homens e às mulheres, que são diferenciados. Portanto, e estes dons completam-se, portanto, na igreja. Portanto, não quer dizer que as mulheres não tenham dons, e só os homens é que o têm, como dizem em Timóteo, que a mulher deve estar calada. Portanto, aí questiona-se, então, os dons da mulher muitas vezes são, como é que é dizer, são boas professores da escola dominical e têm dom do ensinamento. Portanto, é neste contexto que se põe-se a questão que se devem estar ou não caladas. Portanto, mas também, em relação, portanto, a Timóteo, o contexto antigamente era diferente do que se aplica nos dias de hoje. Portanto, e nas igrejas as senhoras têm mais o dom de cuidar, servir, portanto, também ensinar, portanto, e tudo isto se completa, e, portanto, ficando o dom de liderança, portanto, ao homem. Eu penso que seja esta o resumo, não sei se me fiz da melhor maneira. Obrigado por esta oportunidade, irmão. Obrigado, nós, irmã Mena, e falou muito bem, está a ver? Não, acho que não foi muito bem, mas pronto, pela primeira vez. Então, eu penso que, e estamos a chegar ao fim, mas é bom que realmente não confundamos, e penso que isso foi algo tocado em todos os grupos, ou pelo menos em quase todos, de não confundirmos o cargo com os dons, ou os dons com o cargo. É importante não confundirmos isso. E certamente nós já ouvimos irmãs ou irmãos que não são anciãos a terem o dom de pastor, provavelmente. Se os irmãos olharem e observarem algum irmão, alguma irmã que não é ancião, não tem esse cargo, mas que cuida das ovelhas, que se preocupa com as ovelhas, que ampara as ovelhas, que guia, que alimenta. E era isto que o Paulo Oliveira falou, que tem a ver com o dom de pastor: o alimentar, o nutrir, o cuidar, o guiar, o encaminhar o cristão, as ovelhas, a serem o mais semelhantes a Cristo, a crescerem, bem nutridas, bem fortes. E provavelmente nós já assistimos a algum irmão, alguma irmã a fazer isto sem ser ancião, por exemplo. Portanto, não devemos de
e isto é importante, confundir os cargos com os dons. Também penso que foi consensual que o Senhor tanto dá dons aos homens como às irmãs, como às mulheres. E Ele vai distribuindo. E eles existem pelas nossas igrejas. O importante é que cada um os conheça e cada um os conheça, os seus dons, ou o seu dom, e possa pôr ao serviço do Senhor, da Igreja, do Reino, para que cada vez possamos ser mais fortes e cada vez mais pessoas possam conhecer Jesus também como seu Salvador. Eu não sei se algum irmão quer pôr alguma questão, pode pôr rapidamente.